Sermão textual. O sermão textual é aquele cujas divisões principais derivam de um texto bíblico, constituído de uma porção mais ou menos breve das Escrituras. O tema é extraído do próprio texto e, por isso, o esboço das divisões deve manter-se estritamente dentro dos limites do texto. Exemplo, vamos pegar o texto de Romanos, capítulo 8 e o versículo 13, e vamos fazer um esboço. Vamos dar um título: A carne e o espírito. Primeiro tópico, um alerta divino. Se viverdes segundo a carne. Segundo tópico, uma consequência: certamente morrereis. Terceiro tópico, um apelo divino: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Quarto tópico, um resultado glorioso: certamente vivereis. Percebeu que eu não precisei buscar temas, viajar na Bíblia, navegar em outras passagens? Ou seja, com as próprias palavras do texto, eu fiz um sermão textual. Não precisei recorrer a outras passagens. Então, esse é o segredo do sermão textual. Agora vamos pegar um outro exemplo. Em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Observe que eu não vou recorrer a outros textos. Eu vou fazer alguns cortes do próprio texto. Vamos dar um título a esse texto: A determinação de Esdras. Agora eu vou dar um título ao primeiro tópico: Estava disposto a conhecer a palavra de Deus. E o próprio versículo vai dizer: Esdras tinha disposto no coração buscar a lei de Deus. Analisa comigo a sua Bíblia e vem acompanhando para você entender. Agora observe que no segundo tópico eu vou dar um título: Estava disposto a obedecer a palavra de Deus. E o próprio versículo vai dizer: e para cumprir. Ou seja, Esdras estava com o coração voltado para Deus, para obedecer aos mandamentos de Deus. Terceiro tópico, eu vou dar um título: Estava disposto a ensinar a palavra de Deus. E o próprio versículo vai dizer: e para ensinar em Israel seus estatutos e juízos. Você percebe que é o próprio texto que nos dá essa divisão? Por isso que é chamado de sermão textual, onde as palavras são extraídas do próprio texto. Repare que nos exemplos citados as divisões são uma análise das próprias palavras do texto. Assim, de modo diferente do sermão temático, no sermão textual o pregador se prende o tempo todo ao texto. Em muitos casos, existem passagens na Bíblia em que o próprio texto nos fornece uma perfeita divisão. Isto é, as divisões são as próprias palavras do texto. Vou dar outros exemplos. Vamos pegar o texto de 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. E vamos dar um título: O que são os cristãos diante de Deus? Primeiro tópico: os cristãos são raça eleita. Segundo tópico: sacerdócio real. Terceiro tópico: nação santa. Quarto tópico: povo de propriedade exclusiva de Deus. Você percebe que mais uma vez eu fiz um sermão textual do próprio texto, ou seja, esses 4 tópicos foram retirados do próprio texto. Características do sermão textual. Primeiro, deve girar em torno de uma única ideia principal da passagem, e as divisões principais devem desenvolver essa ideia. Segundo, as divisões podem consistir em verdades sugeridas pelo texto. Terceiro, as divisões devem preferencialmente e, quando possível, vir em sequência lógica e cronológica. Quarto, as próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do sermão, desde que elas se refiram à ideia principal.
Vantagens do sermão textual. É profundamente bíblico, exige um conhecimento maior das Escrituras. Por não ser extraído de um texto grande, podemos usar ilustrações. Podemos usar este tipo de sermão para o doutrinamento bíblico. E qual a diferença do sermão textual para o sermão temático? A diferença está que no sermão temático você está alienado a um tema, podendo viajar na Bíblia de acordo com o tema. Já no sermão textual, você fica preso ao texto, podendo usar apenas ilustrações.